Olá pessoal, estou aqui para gravar meu segundo vídeo, porque eu vi que o primeiro ficou um pouquinho grande e mais com o que eu tenho para lhes dizer, ele talvez ficaria muito cheio. Então eu estou fazendo o segundo vídeo baseado no primeiro, tá bom? Diante da circunstância que eu me encontro agora, por mais de 3 horas parado em uma BR-262, sozinho. O meu parceiro, meu amigo, Dr. Márcio, foi à cidade vizinha para buscar uma nova bateria. Enfim, uma situação que talvez, aos olhos de muitos, seria uma situação constrangedora, aborrecedora, né? Porque a pessoa viajando com pressa de chegar, 3 horas parado, né, num local, por causa de uma bateria que pifou, né? Constrangedor, né? Mas eu venho aqui nesse segundo áudio contar uma ilustração para que a gente possa tirar proveito desses momentos e perceber que nem tudo, nem toda tragédia, nem todo aborrecimento, nem tudo que às vezes acontece, a adversidade que acontece nas nossas vidas, é porque Deus não está nos vendo, é porque Deus não está nos observando, é porque Deus nos abandonou. Não. Deus está conosco o tempo todo. Você precisa entender isso. A Bíblia diz que os olhos de Deus, ele está sobre os homens. A Bíblia diz que Deus está centrado no alto sublime trono e de lá ele tudo vê. Tudo vê. A Bíblia diz que ele se inclina do trono para ver a mim e a você. Essa história de dizer que Deus não nos vê, que Deus não está nos vendo diante de situação como essa, é mentira do inferno. Deus nos vê em toda situação. Eu vou te mostrar isso através de uma ilustração que há muitos anos eu ouvi e o Espírito Santo me fez lembrar dela aqui agora. Conta-se uma história que, em uma determinada época, um senhor fez uma viagem de muitos dias de navio, não de carro como eu estou agora, não de carro, mas de navio. E a história diz que em um determinado ponto de sua viagem no alto mar, o navio bate em uma rocha e vem a naufragar. Muitas pessoas morreram, todas, na verdade, todos que estavam lá morreram, somente este homem conseguiu se salvar, apoiado em um pequeno pedaço de madeira, destroços do navio. Ele se apoiou e a história diz que ele conseguiu por horas nadar sobre aquela madeira, até que ele avistou uma pequena ilha e ele se direcionou para lá com muito sacrifício, com muitas horas de esforço. Ele chegou até aquela pequena ilha e ao chegar naquela pequena ilha, a história diz que ele logo se ajoelhou e agradeceu a Deus por aquele livramento, dele estar vivo. Então ele levanta do agradecimento e vai andando pela ilha e chega a uma parte mais alta, né, como aqui, ele foi na parte mais alta para tentar ver se da ilha tinha mais alguém sem ser ele. Mas ao chegar lá ele constatou que não tinha ninguém, ele estava realmente sozinho. Então mais uma vez ele se ajoelha e diz assim: Senhor, ele bota as mãos para o alto e fala: Senhor, não permita, Senhor, que eu venha morrer neste lugar, Senhor. Não permita, Senhor, que eu morra aqui sozinho, Senhor. Salva-me. Mas ali, cansado, mais uma vez, ele cai ao chão, adormece. E de repente, ele é acordado com ventos fortes. E ele percebe que uma grande tempestade estava se aproximando. Então, imediatamente, ele correu, subiu até um local, apoiou alguns galhos de árvores, apoiou algumas palhas de coco e montou para ele um pequeno abrigo, uma pequena barraca que pudesse abrigar ele também daquela tempestade. Então ele, ao terminar, ele mais uma vez se ajoelha e agradece a Deus e diz: Senhor, não permita, Senhor, que eu venha morrer neste lugar, Senhor. Salva-me, envia-me um socorro, Senhor. E ali mais uma vez ele adormeceu. Mas de repente, mais uma vez ele é despertado do seu sono por raios, trovoadas, quando de repente um raio vem em direção à sua barraca e acerta a sua barraca, e a sua barraca pega fogo, vira cinza. Então aí ele
chega nesse ponto, ele se revolta. A ilustração nos diz que esse homem agora ficou revoltado e falou: Senhor, não aceito isso, Senhor. Senhor, não concordo com isso, Senhor. Eu te pedi, Senhor, que não me deixasse eu morrer neste lugar sozinho. E agora, Senhor, o único abrigo, a única proteção que eu tinha nesse lugar, o Senhor permite, Senhor, que um raio queima o meu abrigo, a minha barraca, Senhor. E ainda mais, o Senhor não ouviu o meu clamor. Eu pedi, Senhor, socorre-me, Senhor. E ali, cansado, revoltado, mais uma vez, ele adormece. Mas de repente, por mais uma vez, ele é despertado do seu sono. Ele é despertado do seu sono por alguns barulhos de assovios. E quando ele olha, ele percebe que um pequeno barco está se aproximando da ilha que ele se encontra. Um pequeno barco se aproxima e do barco sai 2 marujos, 2 marinheiros. E ele ainda sem entender, né, sem entender o que estava acontecendo, os 2 marinheiros apanham ele, colocam dentro do barquinho e vai, né, em direção ao alto mar, quando de repente ele avista que aquele barquinho se aproxima de um grande navio. E ele ali intrigado, sem ainda entender, quando colocam ele dentro do navio, ele percebe que o navio tinha um comandante, então ele olha para o comandante meio que assustado ainda, sem entender o que estava acontecendo. Ele diz: Senhor, diz para o comandante: Senhor, me explica, Senhor, o que está acontecendo? Como foi que o Senhor me encontrou, Senhor, naquela ilha? Então, o comandante daquele navio, olhando para ele, diz: olha, eu te encontrei porque eu percebi que da ilha havia uma fumaça, e eu entendi que aquela fumaça era alguém colocando fogo para fazer fumaça, para que eu pudesse ir até ele, ao encontro dele e socorrer. Eu achei que você estava me chamando. Aquele homem fica surpreso. E ali ele entende que, na verdade, Deus sempre está atento à nossa necessidade. Por mais difícil que nos pareça, por mais complicada que seja a nossa situação, por maior adversidade que estejamos passando, Deus sempre está nos vendo. Ei, você sabia que a Bíblia diz que há pelo menos, a Bíblia nos mostra que há pelo menos 131 referências que diz que Deus tudo vê, nada passa despercebido aos seus olhos, tudo ele vê. Ele diz algumas coisas. Há 131 referências bíblicas que diz que Deus tudo vê. Ele vê a mim, ele vê a você. Por pior que seja a adversidade. Estou aqui, ó. Eu estou aqui parado mais de 3 horas. Mais de 3 horas parado nesse lugar, nessa BR-262, sozinho. O meu companheiro, o meu parceiro, Dr. Márcio, que está fazendo a viagem comigo, foi na cidade vizinha. Não sei nem quantos quilômetros é a cidade vizinha. Eu sei que tem mais de 1 hora que ele está para lá. E eu aqui sozinho, carro aberto. Mas olhando para a situação, eu pude entender que essa aparência, essa situação aqui, que parece ser uma tragédia, pode causar aborrecimento, é um livramento de Deus. Quem me garante que a quilômetros à frente, se nós tivéssemos prosseguido a viagem, não teria acontecido uma coisa pior? Quem garante que isso aqui não seja a mão de Deus, nos livrando, nos protegendo de algum acidente que estava lá na frente, preparado para me ceifar, para ceifar a vida do Dr. Márcio? Então por que murmurar? Por que reclamar? Levante as mãos para o alto e agradeça por tudo. A Bíblia diz: em tudo dai graça, em tudo dai graça. Aquele homem, né, achava que Deus não estava vendo ele, não estava dando livramento, pois aquela barraca que ele achou que foi mão de Deus, que destruiu, que permitiu, né, para piorar a situação dele, não, era o livramento de Deus para a vida dele. Aquela barraca pegou fogo justamente para o comandante ver a fumaça e salvá-lo. Ei, esse carro parado aqui pode ser a salvação da minha vida, a provisão de Deus para salvar a minha vida. Ei, aquilo que tem te contrariado, te aborrecido, criado em você, muitas vezes chateação, desespero, entenda, possa ser a provisão de Deus para a sua vida, tá bom? Então fica com essa palavra, um forte abraço, beijo santo no coração, fique com Deus, até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.